dos cidadãos no Estado constrói-se na capacidade de garantir eficiência, transparência e qualidade de resposta. Por isso estamos a trabalhar numa reforma administrativa assente na simplificação, digitalização, articulação e responsabilização, não para reduzir o Estado, mas para fortalecer a sua relevância e legitimidade. Assim, a imposição de pensar no futuro convive também com a urgência de revisitar o passado, reavaliando as soluções que podem ser melhoradas na administração pública e aquelas que já não respondem às necessidades dos cidadãos e das empresas no mundo atual. Convivemos com um ecossistema administrativo denso, com legislação e reguladores múltiplos e fragmentados, em que muitas vezes os sujeitos alvos da regulação têm de procurar as respostas de que necessitam em diversos diplomas ou junto de várias instituições. É neste contexto que se revela necessária a simplificação dos códigos fundamentais, do procedimento e da contratação pública, bem como a sintetização do universo de entidades que compõem a administração pública. A digitalização é um pilar essencial desta transformação, mas é também crucial promover uma cultura administrativa que privilegie o conhecimento, a partilha de informação e a articulação interna, libertando os cidadãos e as empresas de burocracias excessivas. Neste sentido, a criação de plataformas digitais interoperáveis, o reforço da inclusão digital e a modernização do atendimento são partes de uma ambição maior: colocar o cidadão no centro da ação do Estado. A construção de um Estado moderno não dispensa a valorização dos seus profissionais, nem o investimento em formação, inovação e conhecimento. Devemos fomentar um ambiente que incentive a experimentação, a cooperação institucional e o intercâmbio de boas práticas. Atrevia-me, aliás, a sugeri-lo também no contexto dos nossos países, das nossas instituições aqui hoje presentes. Naturalmente, o futuro também exige, a par da necessária reforma do Estado, a regulação de novas realidades, como sucede com a inteligência artificial. Esta nova tecnologia, cujo potencial e impacto ainda são desconhecidos, necessitou de regulação autónoma pela ameaça acrescida que representa em matéria de direitos e liberdades fundamentais, mas também pelas oportunidades que pode gerar na renovação das economias. Por esses motivos, assistimos a uma inversão do paradigma legislativo, debruçando-se o legislador sobre uma tecnologia específica, ao invés de regular apenas as consequências nocivas que podem advir da utilização dessas ferramentas. Essa necessidade é evidente e universal, estando tanto Portugal como o Brasil empenhados na discussão e aprovação de diplomas com matrizes comuns. A missão de aprovar nova regulação e rever a que já vigora tem um estímulo essencial, a de conseguir colocar no centro das decisões os cidadãos e as empresas, prevenindo nova carga burocrática desnecessária, mas assegurando que se continuam a cumprir os princípios prescritos na lei fundamental, mantendo um equilíbrio entre a proteção dos nossos valores fundamentais e o incentivo económico e a resposta à necessidade de todos. É um desafio que ultrapassa fronteiras e que aproxima Portugal dos países irmãos da lusofonia, muito em especial do Brasil, e por isso a importância deste nosso encontro hoje, com quem partilhamos soluções, dificuldades e a ambição de construir administrações públicas mais eficientes e próximas dos cidadãos. A língua que nos une deve ser também um instrumento de modernização, de desenvolvimento e de confiança dos cidadãos nas instituições. Senhoras e senhores, reformar o Estado é um processo rigoroso, que exige tempo, persistência, avaliação constante e sentido de responsabilidade democrática. Contamos com o contributo de todos, mesmo de todos, desde logo a começar pelos aqui presentes, para pensar, debater e consolidar este caminho. O diálogo, a reflexão crítica e a partilha de conhecimento são condições indispensáveis para que o Estado sirva cada vez melhor a sociedade que o sustenta e justifica. Permitam-me que termine recorrendo a palavras de João Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e afrouxa.
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Estou seguro de que não nos faltará coragem para enfrentar os desafios que a reforma do Estado nos coloca, sempre com o sentido de serviço público e de responsabilidade democrática que este Fórum tão bem representa. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor ministro. Com a palavra, agora, o excelentíssimo senhor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o ministro Gonçalo Saraiva Matias, ministro da Reforma do Estado de Portugal e que muito representa o senhor primeiro-ministro de Portugal. Cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Hugo Mota, o presidente do Senado Federal, vice-presidente Eduardo Gomes. Cumprimentar o professor Vera Cruz, diretor da faculdade, professor Blanco de Moraes, professor Vitalino Canas, professor Carlos Ivan Simonetti, Carlos Ivan Simonsen e o Beto Simonetti. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, meus colegas do Supremo, colegas de ontem e de hoje. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores que comparecem a este evento. É com grata satisfação que sempre me toma neste momento, nosso evento anual. Cumprimento e dou boas-vindas a todos à terceira edição do Fórum de Lisboa, que se consolidou como um ponto de encontro fundamental para o diálogo entre Brasil e Portugal, Brasil e Europa. Neste ano teremos uma programação rica e diversificada, com 57 painéis, quase 500 palestrantes de várias nacionalidades e uma estimativa de mais de 2.500 participantes. Hoje o Fórum abraça temas globais e, para muito além das questões puramente jurídicas, tem caráter transdisciplinar, abrangendo também política, economia, relações internacionais, tecnologia e sociedade, e atraindo estudiosos e profissionais das mais diversas áreas. Empresários, diplomatas, jornalistas, profissionais de saúde, educação, segurança pública. Como nós dizíamos inicialmente, era o Fórum Jurídico de Lisboa. Hoje é o Fórum de Lisboa. Essa vocação transdisciplinar e transnacional do Fórum fica evidenciada com a pluralidade dos nossos painéis. Reforma administrativa, a nova ordem econômica internacional, aspectos geopolíticos, semipresidencialismo e política de drogas entre segurança e saúde pública. São apenas alguns dentre os diversos temas que aqui serão debatidos, cujo denominador comum é a relevância do debate sobre os novos contornos de cada um deles e em um mundo em transição. O sociólogo alemão conhecido, Ulrich Beck, já no final do século passado, nos alertava sobre o advento da sociedade de risco, uma sociedade que, ao promover uma ruptura com a sociedade industrial, volta-se contra si mesma. Daí, modernidade reflexiva, de modo a produzir ameaças incessantes sobre as bases materiais de sua existência. Hoje, com uma sociedade e economia digitais, enfrentamos uma nova e ainda mais temível categoria de riscos, aqueles que advêm da própria inteligência que criamos. Assim, se é verdade que essa era inteligente na qual ingressamos traz oportunidades extraordinárias,
na forma de promessas de soluções para problemas ancestrais, ela também nos coloca diante de riscos igualmente extraordinários, associados, sobretudo, a novas formas de exclusão e controle. O tema que nos congrega nesta edição do Fórum de Lisboa não poderia, portanto, ser mais urgente. As aceleradas transformações das últimas décadas, que agora, com a inteligência artificial, tendem a se tornar exponenciais. Trouxeram consigo múltiplas crises: climática, democrática, econômica e outras. Como diria Edgar Morin, estamos diante de uma policrise, cujo enfrentamento exige pensamento complexo, capaz de articular saberes fragmentados em uma compreensão sistêmica. Nesse contexto, o direito e a democracia enfrentam desafios sem precedentes, o que significa falar em responsabilidade de um agente automatizado. De que forma a democracia pode sobreviver num tempo de desinformação? Como garantir que o princípio da dignidade da pessoa humana, pedra angular do constitucionalismo contemporâneo, para onde todo o penoso processo de desenvolvimento histórico do direito no Ocidente nos encaminhou, não seja sacrificado no altar da eficiência algorítmica? Mas os desafios são ainda mais radicais do que encontrar soluções para novos problemas, pois a digitalização coloca em xeque os próprios fundamentos formais, ontológicos e epistemológicos do direito. A teoria das fontes e a teoria da interpretação, edificada sobre a premissa de uma racionalidade deliberativa, dialógica, valorativa, é dizer, humana, encontra-se diante de sistemas que tomam decisões aparentemente coerentes, em velocidade e escala impressionantes e processando um volume de informação inimaginável para a cognição humana. Se isso soa abstrato, trato de desfazer essa impressão. Após terem sido o primeiro país a divulgar planos para a adoção de IA para sugerir a criação e atualização de leis com previsão de acelerar o processo legislativo em até 70%, presidente Hugo Mota e presidente Eduardo Gomes, os Emirados Árabes anunciaram no último dia 20 que um sistema de IA será adotado como membro consultivo do gabinete do Conselho Ministerial de Desenvolvimento e de todos os conselhos de administração de entidades federais e empresas governamentais a partir de janeiro de 2026. O objetivo anunciado é apoiar a tomada de decisões nesses conselhos, realizar análises imediatas de suas decisões, fornecer aconselhamento técnico e aumentar a eficiência das políticas governamentais adotadas por esses órgãos em todos os setores. Independentemente da questão da eficiência, temática sobre a qual me deterei dentro em breve, no painel da reforma administrativa, eficiência e desempenho no mundo digital, esse plano, cuja ousadia espantou especialistas no mundo inteiro, inevitavelmente nos remete, uma vez mais, aos riscos intrínsecos a essas novas formas de experimentação do fenômeno normativo. No âmbito da democracia, lembro da advertência de Hannah Arendt, de que o isolamento e a perda de espaço público são condições para o advento do totalitarismo. Na era das redes sociais, para onde a arena pública foi transportada, nas quais preponderam as bolhas informacionais e onde as pessoas se sentem mais à vontade para mentir, ofender e cometer crimes, a advertência ganha contornos proféticos. A fragmentação do debate público em câmaras de eco radicalizadoras e sua transformação em terra sem lei, hostil e inóspita, representam uma ameaça sem precedentes à possibilidade mesma da política como ação conjunta entre iguais. Nesse sentido, a decisão tomada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira passada, de declarar parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet para estabelecer o dever de remoção e a responsabilização das Big Techs pelas postagens criminosas ou ofensivas de seus usuários,
parece fundamental, não apenas para coibir a prática de crimes e preservar a honra das pessoas, mas para restabelecer a civilidade e a fecundidade da esfera pública digital. Sem esse cuidado, com a manutenção e fortalecimento dos laços comunitários e com a coesão do tecido social, não há como a democracia prosperar. Como nos ensina o filósofo italiano Roberto Espósito, a comunidade não é um dado, mas uma tarefa. A construção de uma comunidade política viável e sustentável para os novos tempos exige que imaginemos novas formas de vida em comum que sejam capazes de preservar e elevar a diversidade, a liberdade e a dignidade humana. A sustentabilidade, por sua vez, ganha nova dimensão nesse contexto. Não se trata mais apenas de preservar o meio ambiente natural, condição material de nossa vida no planeta, mas também de construir uma ecologia digital que seja compatível com a preservação da democracia e dos direitos fundamentais, condição moral de nossa vida digna no planeta. Essas são apenas algumas das questões que ousamos formular, reunindo autoridades, profissionais e estudiosos de diversas áreas e nacionalidades, para promovermos um diálogo plural, sério e profundo, que nos permita vislumbrar os contornos de um constitucionalismo adequado aos desafios do porvir. Se, como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, este fórum, que tem a alma grande, porque nele se cultiva o pensamento livre, o respeito mútuo e a aposta num futuro melhor, já terá valido a pena. Mas é nosso desejo sincero que as reflexões que teremos aqui contribuam para a construção de um futuro no qual a tecnologia sirva à humanidade, toda ela, e ao planeta que habitamos, e não o contrário. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Passo a palavra agora para o excelentíssimo senhor Eduardo Gomes, primeiro vice-presidente do Senado Federal do Brasil. Senado. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar o ministro Gilmar Mendes e, aproveitando o instante de suceder a sua fala, pedir emprestada a nominata, reforçar os cumprimentos feitos a todos que estão na mesa, em especial ao presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, mas todos os que foram citados pelo ministro Gilmar Mendes, e acrescentar pelo Senado meus cumprimentos ao senador Ciro Nogueira e ao nosso sempre presidente Rodrigo Pacheco, nosso amigo, ministro Alexandre de Moraes, ministros do TCU, prefeitos, advogados, governadores de Estado, governador Mauro, governador Vanderlei do Estado do Tocantins, ministro Bruno. Eu vim a esse fórum para reforçar a nossa participação no ano passado como relator da regulamentação de inteligência artificial no projeto de lei número 2338, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, e fui surpreendido agora com a responsabilidade de falar aqui em nome do nosso presidente Davi Alcolumbre. Espero substituí-lo à altura e ao peso. Então, queria, nesse momento, falar da importância, ministro Gilmar, e agradecer pelo convite para falar novamente sobre inteligência artificial, que agora está sendo relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, na Câmara dos Deputados. Nós vivemos no Brasil um momento de muito debate em várias áreas, em especial na regulamentação da inteligência artificial, e na sua aprovação no Senado, nós constatamos que o importante depois da aprovação do Senado foi o que não aconteceu. O que não aconteceu nesse tema muito complexo, nesse tema que envolve o mundo inteiro e que transformou a nossa vida e o nosso mundo numa rua com 8 bilhões de vizinhos. Todos nós estamos na mesma condição discutindo regulamentação de inteligência artificial, que eu aprendi a chamar de inteligência estendida. Sempre será
do ser humano sempre serão das pessoas, a formulação e a discussão sobre um mundo melhor e os seus limites. Portanto, a parte da tarde falarei sobre esse assunto aqui no fórum. Essa fala é uma fala breve para dar as boas-vindas, reforçar o compromisso do Senado da República, da Câmara dos Deputados, do Parlamento Brasileiro com esse fórum, pela sua importância, e principalmente numa fala muito breve aqui, ministro Gilmar, agradecer, porque é uma grande oportunidade de encontro do Brasil com Portugal, de Portugal com o Brasil, mas por incrível que pareça, no mundo em que nós vivemos, talvez seja a melhor oportunidade, a exemplo do que foi feito ano passado, de tudo que foi discutido aqui e que ajudou no momento em que o Brasil precisa conversar com o Brasil. Que continue sendo o melhor fórum entre o Brasil e Portugal, mas que continue sendo uma bela oportunidade do Brasil conversar com o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, senador. Passo a palavra agora para o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Hugo Motta. Excelentíssimo senhor ministro decano da Suprema Corte do Brasil e idealizador deste fórum, na pessoa de quem agradeço o convite para esta mesa de abertura e felicito os organizadores do evento, senhor ministro Gilmar Mendes, doutor Gonçalo Saraiva Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado de Portugal e moderador desta sessão de abertura, a quem agradeço a hospitalidade com que somos recebidos neste país irmão, senador Eduardo Gomes, primeiro vice-presidente do Senado Federal, nesta solenidade representando o meu amigo e irmão, o senador Davi Alcolumbre, em cuja pessoa saúdo a todos os demais parlamentares brasileiros aqui presentes. Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que nos acolhe com toda gentileza e atenção para este fórum. Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta emérita faculdade. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas e co-organizador do fórum. Dr. Beto Simonetti, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa e também docente desta faculdade. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, André Mendonça, aqui presente, em nome de quem saúdo os demais ministros de tribunais superiores, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras senadoras, senhores senadores do Brasil, senhores governadores, senhores ministros de Estado e demais autoridades brasileiras e portuguesas, senhoras e senhores painelistas, senhoras e senhores professores e estudantes, senhoras e senhores participantes. Foi com a mais grata satisfação que recebi o convite para participar deste conceituado Fórum Jurídico de Lisboa. Em sua 13ª edição, o Fórum se consolidou como uma plataforma qualificada para debate entre juristas, acadêmicos, políticos e empresários do Brasil e de Portugal sobre as mais relevantes questões da atualidade. Ao longo dos próximos dias, estamos convidados à inadiável reflexão sobre os rumos do direito, da democracia e da sustentabilidade nesta nova era inteligente de um mundo em acelerada transformação. Ao nos engajarmos nos debates e intercâmbios sobre os mais variados temas dos painéis e sessões de trabalho, convém recordar que estamos nos reunindo no ano em que celebramos os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas, hoje liderada pelo português Antônio Guterres. São marcos que deveriam reavivar a memória coletiva sobre a importância de nos resguardarmos das tentações do protecionismo, do fechamento de fronteiras e do uso da força como ferramentas para solucionar disputas ou avançar interesses. Mais do que nunca, diante de desafios existenciais como o das mudanças climáticas e o do salto tecnológico, precisamos do diálogo e da cooperação no interior das nossas sociedades e entre os países.
de todas as regiões e de todos os níveis de desenvolvimento. Brasil e Portugal, países com vocações universalista e tradição de apoio ao multilateralismo, têm a responsabilidade e as credenciais para fomentar esse diálogo e essa cooperação, em busca de um mundo mais estável, justo e próspero. Nesse contexto, este Fórum Jurídico também tem o mérito de nos oferecer uma oportunidade para fortalecer a parceria entre os dois lados do Atlântico, razão a mais para felicitar seus organizadores. Senhoras e senhores, a Câmara dos Deputados tem buscado estar à altura dos desafios impostos pelas mudanças tecnológicas, ambientais e políticas do nosso tempo, sempre atenta à promoção dos valores democráticos, da sustentabilidade e da centralidade da pessoa humana. Vivemos uma era de intensas mudanças e turbulências. A inteligência artificial, a automação, a digitalização e a emergência climática remodelam de forma simultânea e acelerada os fundamentos sobre os quais se assentam nossas economias e nossas sociedades. Impõe-se a necessidade de permanente atualização sobre como fazemos as leis e sobre as relações entre a cidadania e seus representantes no Parlamento. É por isso que o Parlamento brasileiro tem assumido protagonismo na construção de marcos regulatórios que equilibram inovação com responsabilidade, liberdade com proteção, crescimento com sustentabilidade. No caso da inteligência artificial, a Câmara dos Deputados está em estágio avançado de análise de projeto de lei de autoria do ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e já aprovado pelo Senado, que estabelece o marco legal da inteligência artificial no Brasil. O texto busca garantir a inovação ao mesmo tempo em que salvaguarda direitos e mitiga riscos, seja na democracia, no trabalho, na proteção de dados e em outras esferas. Tramitam ainda, relativamente ao ambiente digital, propostas específicas para a proteção de crianças e adolescentes, prevenção de crimes com o uso de inteligência artificial, promoção do uso consciente das tecnologias digitais, definição de parâmetros sobre a titularidade de invenções geradas por inteligência artificial, entre outras propostas que evidenciam nossa preocupação com os impactos das tecnologias emergentes sobre os direitos individuais e coletivos. Senhoras e senhores, a sustentabilidade tem sido outro eixo estruturante de nossa atuação. A Câmara tem uma agenda robusta para fomentar a transição energética no Brasil, com metas ambiciosas para a descarbonização. Aprovamos recentemente marcos relevantes, como as leis do hidrogênio verde, do combustível do futuro, do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, da mobilidade sustentável, da adaptação climática e da energia offshore. A COP30, em Belém do Pará, ministro Jader, no próximo mês de novembro, será a ocasião para mostrarmos ao mundo, uma vez mais, o papel central do Parlamento brasileiro na agenda do desenvolvimento sustentável. Aliás, a propósito do empenho da Câmara dos Deputados para a manutenção da competitividade da nossa economia diante das turbulências recentes do cenário internacional e em respeito à soberania do Brasil, importa ressaltar a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica. Com ela, dotamos o Brasil com ferramentas adequadas para respondermos a práticas discriminatórias em relação aos produtos brasileiros. É uma resposta serena, mas firme e em defesa da justiça comercial e da dignidade produtiva do nosso povo. Não posso deixar de registrar aqui o compromisso da Câmara dos Deputados também com a agenda da eficiência e da sustentabilidade fiscal do Estado brasileiro. Trata-se de um tema que será oportunamente discutido neste fórum e que é uma das principais pautas da Câmara dos Deputados para os próximos meses. A matéria está sendo estudada por um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Pedro Paulo, que dentro em breve apresentará uma proposta que esperamos ver aprovada ainda este ano. Essa agenda de reforma da administração pública do nosso país reflete o nosso empenho em criar um Estado moderno e eficiente, em sintonia com o formato ágil e flexível que toda e qualquer instituição que queira sobreviver ao mundo em radical transformação deve adotar.
Não podemos continuar a oferecer um serviço público analógico a uma sociedade digital. Senhoras e senhores, nosso tempo exige coragem institucional. Exige que o direito abrace a inovação, sem renunciar à busca da justiça e à proteção dos vulneráveis. Exige que a política recupere sua centralidade diante das novas dinâmicas de interação social conformadas pelas plataformas digitais. Exige que o parlamento não seja um espectador, mas sim um agente de transformação, em consonância com o que preconiza a nossa Constituição de 1988. Nosso esforço deve ser o de fazer que a inteligência artificial, a transição energética e a digitalização da economia sirvam sempre ao bem comum e não ao aumento das assimetrias regionais e globais. O Brasil tem uma das democracias mais vibrantes do mundo. Nosso parlamento é plural e ativo. Temos muita determinação e, sobretudo, confiança de que é possível conjugar liberdade e regulação, crescimento e equidade, tecnologia e humanidade. Ao concluir, reitero meus agradecimentos pelo convite para este fórum e pela acolhida que nossos irmãos portugueses nos estendem hoje e sempre. Desejo a todos os participantes as mais frutíferas e construtivas discussões, das quais, estou seguro, emergirão ideias e soluções de grande valia para o futuro do Brasil e de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Hugo, por essa primeira contribuição. Com a palavra, o senhor Eduardo Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, bem-vindos à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, no caso, à aula magna que é a nossa alma mater. Cumprimento a mesa, começo por cumprimentar o Ministro Gonçalo Matias. Gonçalo, falaste de coragem. Coragem é o que é preciso para a tarefa que tens pela frente. Desejo-te boa sorte, a tua sorte será a sorte do país. Um abraço, amigo. Senhor Presidente da Câmara do Congresso dos Deputados Brasileiros, da Câmara dos Deputados Brasileiros, dizer que é uma honra recebê-lo. Vossa Excelência tem a representação do povo brasileiro ao lado, claro, do Vice-Presidente do Senado, a quem cumprimento, as autoridades políticas presentes. Cumprimento também o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, caro Ministro Gilmar Mendes, o senhor é da casa, cumprimentá-lo é abraçar um amigo e por isso não me leva a mal, fico por palavras breves, porque com os amigos as palavras contam pouco, mais as atitudes, Vossa Excelência é da casa. Permita-me também cumprimentar os dois professores da Faculdade de Direito, o professor Carlos Blanco de Moraes e o professor Vitalino Canas, que fazem da Faculdade de Direito, nestes dias, o centro das atenções de quem precisa de atenção, que é a democracia e o Estado de Direito. Permitam-me então 3 breves notas. A primeira sobre o fórum, a segunda sobre o tema do fórum e o terceiro sobre a universidade onde ele se realiza. Quanto ao fórum, Portugal e o Brasil são países que têm que estar juntos. A história traçou-nos um destino e fez do Atlântico um lago que une os dois países. Claro que a TAP ajuda, mas se por acaso conseguirmos juntos falar sobre as coisas que temos na nossa história, que temos na nossa razão, mas sobretudo no nosso coração, as coisas correrão bem e nós seremos certamente um grande contributo para a humanidade que vai ser. A ideia de juntarmos-nos aqui hoje a falar de Estado de Direito, sustentabilidade, inteligência artificial, etc., leva-me a pensar sempre da nossa responsabilidade no apoio às jovens democracias dos Estados africanos que têm como língua oficial o português. É muito importante que essas democracias em breve se juntem a nós nessa reflexão, pois, como se sabe, não existe Brasil nem Portugal sem a importante componente africana que a todos preocupa, porque estamos agora a assistir
a um momento, como já se disse aqui, de força, e em África a batalha é outra. Não é a comprar armas, mas a comprar vacinas, a combater a fome, a combater a ideia dos refugiados que não têm onde ficar. Por isso, lembrar a África, por um africano que vos fala, é sempre uma maneira de vos dizer: Portugal e o Brasil estarão unidos até nessa tarefa que é grande e hercúlea. Depois, dizer-vos que o tema que escolheram, na diversidade dos subtemas, é um caso sério. E é um caso sério porque se diz que só usa a inteligência artificial quem não tem outra. Eu não acredito muito nisso. Creio que é um instrumento de futuro. Temos que saber utilizar a inteligência artificial, mas, sobretudo, temos que saber fazer perguntas. As respostas estão a chegar primeiro que as perguntas. A tecnologia está a avançar depressa e ninguém a para. Portanto, nós é que temos que nos apressar e saber fazer as perguntas certas. Senão, vamos ser vencidos pela máquina, que é sempre o que Hollywood nos diz. Há sempre uma máquina bandida que mata humanos. E eu creio que, se essa ficção um dia se realiza, a culpa será nossa. Por isso, o tema é ótimo. Fala-se muito em transição digital, nós já estamos para lá disso. Temos que mudar de mentalidade, porque às vezes pensamos que digital é passar do analógico para o digital. É muito mais do que isso, é uma ruptura de mentalidades. Dizer-vos também que a componente a diversidade de pessoas que está mostra a importância da política. Em democracia, os políticos são necessários. Não há democracia sem políticos. A nossa escola é a escola dos políticos. Nós não alinhamos nessa ideia de falar mal de políticos, porque é falar mal de nós próprios. A política é uma arte nobre. Quem se coloca ao serviço dos outros tem que ser respeitado. Podemos divergir. Obrigado. Podemos divergir nas opiniões, criticar as políticas, mas respeitar as pessoas. São pessoas que se colocam ao serviço dos outros, que se expõem, que se sujeitam, como sabemos hoje, a tanto risco. E por isso, o político, as políticas, e sobretudo a política com P grande, é muito importante em democracia. Depois os juízes. Não há democracia sem juízes. Os juízes têm que ter condições de independência, de imparcialidade. Respeitar os juízes é respeitar a democracia. Temos que saber que cabe aos juízes, por vezes, a tarefa difícil de aplicar leis gerais e abstratas que não cabem no caso concreto. E é preciso ter a coragem de formular regras que permitam dar a solução certa e justa para o caso. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Não há uma pedagogia da justiça que explique a solidão do juiz, a sua responsabilidade, e por isso a Faculdade de Direito, que forma quase todos os juízes portugueses, tem que ser dito pelo diretor da faculdade: respeitar os juízes é respeitar a democracia. Finalmente, a universidade. Claro que a nossa tarefa é diferente. Diz o povo que a justiça tem que ser célere, mas não pode ser tão célere que desrespeite os direitos dos arguidos e das defesas. Já dizia o poeta: se a mão não executa a sentença depressa, o coração perdoa. Isso é um perigo. Mas cabe aos professores uma tarefa diferente. Nós estamos na universidade. A universidade é o lugar onde temos que criar o ambiente propício para divergir. Temos que saber respeitar as opiniões, por mais chocantes que elas sejam. Custa muito ouvir certas coisas, mas é aí que está o lugar do professor. O professor tem que criar o ambiente propício para fomentar a divergência e o contraditório, porque o contraditório é a ética do direito. Não há direito sem contraditório, com opiniões únicas, com discursos de sentido único. E por isso a universidade é o lugar onde estão, é o lugar para onde vão quando saírem daqui, e é o lugar onde a política encontra os seus contrapontos, fazer diálogo. Afinal, nós estudamos para quê? Não é para ficar os livros a jazer nas bibliotecas. As bibliotecas não são museus de livros. Nós precisamos que os leiam, nós precisamos que nos ouçam. Como diz o povo, pergunta quem pode, responde quem sabe. E por isso temos que ter esta abertura entre os decisores políticos, os juízes e os universitários. A universidade é, por isso, o lugar que vos recebe. E recebe-vos aqui de braços abertos nestes dias.
esperando que voltem mais vezes, esperando que saibam estar conosco, porque sempre foi assim. Não há democracia sem professores e sem universidade. E como dizia um velho pedagogo brasileiro, se a educação é cara, experimentem a ignorância. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Eduardo Vera Cruz. Passo a palavra para Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela Universidade de Princeton. Senhor presidente da Câmara, senhor primeiro vice-presidente do Senado, senhores ministros do STF, do STJ aqui presentes, deputados, senadores aqui presentes, meu querido amigo Nelson Jobim, colega de anos de conversas. Eu estou aqui em grande desvantagem, porque eu não sou jurista, eu penso como engenheiro, é quase que uma blasfêmia o que eu vou dizer aqui dentro. Mas eu acho que o problema que nós vamos ter que enfrentar é gigantesco. É gigantesco pela seguinte razão. Nós temos vários fenômenos ao mesmo tempo. Um é uma mudança na mídia. A mídia tradicional se desestruturou por razões econômicas e você passou a ter uma comunicação transversal dominada por algumas poucas empresas. Elas pouco se preocupam com o que está você dizendo ou não. O que elas querem é que você use a rede e elas possam colocar propaganda ali. E dentro daquela máxima de George Bernard Shaw, pessoas de alto intelecto gostam de falar de ideias, pessoas de médio intelecto gostam de falar de fatos, pessoas de baixo intelecto gostam de falar de pessoas. Então, nós estamos agora falando mal. Tá certo? Para lá e para cá. Se o nosso debate ficar só no falando mal das pessoas, dificilmente nós vamos evoluir no campo das ideias. Então esse é um grande problema. Mas o problema é mais profundo. Vou contar um pequeno caso que me aconteceu muito rapidamente. Eu tive que fazer minha mãe faleceu há alguns anos, tem uma pendência com um órgão público, então eu tive que fazer uma procuração para quem? Para mim mesmo. Eu tive que fazer uma procuração para mim mesmo. Como é que eu fiz? Eu inseri o meu SPF, que é um tokenzinho que a gente coloca, imprimi a procuração, assinei e fui num cartório para reconhecer a minha firma. Depois eu tive que escanear o resultado, colocar no computador e mandar com o SPF de volta para o órgão. Eu nunca vi uma complicação tão grande, tá certo? Isso não tem nada a ver com a digitalização, mas é consequência de uma absoluta falta de bom senso na questão de processos. Então, os estados em geral vão ter que enfrentar processos, mudança de processos, e talvez a gente não esteja preparado para isso. Eu acho que o Brasil não está preparado para isso, tá certo? É uma questão de mentalidade, mas se numa pequeníssima coisa como essa acontece isso, nós vamos ter muitas dificuldades. Por outro lado, o que você está tendo hoje é que você está pegando a classe média no mundo todo e está abaixando o nível de vida dela. Os países mais desenvolvidos do G7, eles partiram para aumentar a sua dívida muito nos últimos anos. E hoje em dia as soluções de como tratar desse problema, nós no Brasil temos um histórico longo, um conhecimento longo. Dificilmente você faz
um corte violento de despesas para acertar as suas contas. O que você faz é deixar a inflação correr, tá certo? Juros reais negativos e assim por diante, mudança de valores e tudo. Então, hoje, isso obviamente afeta o nível de vida da classe média e não existe classe média não existe democracia sem classe média, não existe democracia quando a classe média está exasperada. Pelo menos eu não conheço um exemplo em que uma queda continuada do nível de vida da classe média não tenha causado problemas políticos muito fortes. Mas isso não é privilégio do Brasil, isso está acontecendo no mundo todo. Aqui, agora, na Europa, me perdoem os europeus, você está entrando numa fase de keynesianismo militar. Nos Estados Unidos você vê as puxadas de tarifas e assim por diante. O mundo está muito confuso e você vai ter um grande desafio. O desafio é complexo, ele não vai ser fácil e eu acho que a solução tem que ser dada com validade temporal. Você faz uma solução, espera 3, 4, 5 anos, vê o que está acontecendo e assim vai se adaptando. Porque se você tentar fazer um enquadramento geral que vai durar 20, 30 anos, possivelmente você vai falhar por causa da velocidade das mudanças. Eu vou ficar por aqui, mas queria agradecer ao ministro Gilmar Mendes, como sempre, a parceria, a Universidade de Lisboa, que saúde os reitores, os diretores aqui presentes, e desejar a todos um excelente seminário. Muito obrigado. Convido o senhor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Lisbon Public Law Research e consultor sênior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar, embora já tenha tido que sair, o Sr. Ministro da Reforma Administrativa, que foi, aliás, meu colega na Presidência da República uns anos atrás, durante o mandato do Presidente Cavaco Silva, o Sr. Presidente da Câmara de Deputados, o Sr. Vice-Presidente do Senado do Brasil, Ministro Gilmar Mendes, Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente do FIB, Sr. Presidente da Fundação Getúlio Vargas, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, demais autoridades aqui presentes e senhoras e senhores participantes. Como membro da coordenação científica deste encontro e também como coordenador científico do LPL da Faculdade de Direito de Lisboa, dou as boas-vindas a todos os participantes deste 13º Fórum Jurídico, que este ano ultrapassou as 2.000 inscrições. Lembro-me que começámos muitos anos atrás, com cerca de uma centena de pessoas e alguns painéis jurídicos. Presentemente, confesso que os painéis são tantos, desde a guerra eletrónica ao agronegócio, passando sempre pelo direito constitucional, que me é difícil memorizar todos eles. Trata-se de uma parceria com o IDP e com a Fundação Getúlio Vargas. Eu saúdo estas instituições nas pessoas do Dr. Francisco Mendes e do Dr. Carlos Simonsen, que se encontra também presente nesta abertura. Disse há anos o Presidente da República de Portugal, que estava presente também num destes seminários, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, também professor da Faculdade de Direito de Lisboa, disse com ironia, num dos fóruns, que estas iniciativas eram uma teimosia pessoal entre mim e o Ministro Gilmar Mendes e, com ironia, disse que operaríamos um pouco como Dupont e Dupont dos álbuns de Tintin de RG. Na verdade, trata-se de uma parceria selada por uma longa amizade e um desejo de fortalecer os laços jurídicos, económicos, afetivos, institucionais
entre os nossos países irmãos. O pluralismo e a liberdade sempre estiveram presentes nos painéis, nos oradores e também nos próprios organizadores. Tal como escrevi numa introdução a uma obra de jurisprudência referencial do ministro Gilmar Mendes em 2018, o ministro é um expoente do constitucionalismo moralmente reflexivo, na linha de Peter Haberle, e eu de um positivismo hartiano. O Gilmar Mendes é uma referência de um ativismo judicial transformador e eu de uma justiça constitucional mais kelseniana. E também o ministro é mais garantista no plano penal e um pouco, não vou dizer punitivista, mas mais, enfim, émulo da prevenção e da retribuição. O ministro é um paladino da democracia militante e eu, mais modestamente, de uma democracia vigilante. Em comum, une-nos o respeito pelo Estado Social de Direito, uma simpatia pelo tema do semipresidencialismo, uma defesa da efetividade das normas constitucionais que não podem ser uma folha em branco, como dizia Lassalle, e também pelo debate de ideias fora de espartilhos de correção político. Também defendemos ou sustentamos que o poder político deve ser autónomo, fora da captura por parte de outras entidades, sendo certo que essa captura dá origem a toda a espécie de extremismos e também a pretendentes a savonarolas. Ministro, tem sido um prazer fazer esta viagem consigo, a qual espero bem que continue para além das nossas pessoas no futuro. Eu gostaria de agradecer à equipa brasileira na organização deste evento, na pessoa do Dr. Lincoln, e também agradeço à equipa portuguesa, nomeadamente a colaboração dos professores Vitalino Canas, Dr. Gonçalo Carrilho e Ana Vieira da Silva. E desejo a todos, portanto, ótimas sessões. Obrigado. Muito obrigada, professor. Com a palavra, o senhor Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Bom dia. Queria começar por fazer alguns cumprimentos a pessoas que estão na mesa e que muito prezo, designadamente e desde logo os pais deste fórum, Carlos Blanco Moraes e Gilmar Mendes, que desde vários anos atrás têm feito crescer este fórum de forma a que ele tenha a expressão que tem hoje. O FIB é uma espécie de irmão mais novo do Fórum primeiro jurídico, agora de Lisboa, e, portanto, eles também são pais do FIB. E nessa condição aqui os saúdo. Saúdo também o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Hugo Mota, e o Vice-Presidente do Senado, Eduardo Gomes. Como ex-deputado, sinto-me muito próximo do trabalho que fazem e sinto-me muito honrado em estar nesta mesa juntamente com eles. Saúdo Carlos Ivan de Simonsen Leal, promotor deste fórum, desde sempre, e que, na verdade, nos deixou aqui palavras sábias. Saúdo ainda o nosso diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Vera Cruz Pinto, que mostrou aqui que não é apenas um grande africano, mas é também um cultor do humanismo europeu e daquilo que ele tem de valioso e que ainda pode ser importante para o mundo que vivemos. É um porta-voz da África, mas é um porta-voz também autorizado do humanismo europeu. Deixava aqui também uma palavra ao Beto Simonetti, na qualidade de advogado. Tenho também de mostrar aqui o meu enorme respeito pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo seu bastonário. O FIB tem sido convidado consecutivamente por estes últimos anos para participar neste
fórum como parceiro e como auxiliar assistente na sua organização. Este fórum é uma tarefa hercúlea, já aqui foi hoje referida a tarefa hercúlea de ajudar a África a resolver os seus problemas. Esta tarefa de organizar este fórum é uma tarefa hercúlea menor, mas é uma tarefa hercúlea e cada vez mais exigente para quem tem responsabilidades nessa mesma organização. O Fórum de Integração Brasil-Europa foi criado com a intenção de ser um veículo de projeção do Brasil na Europa, enfim, no mundo em geral, mas na Europa, e essa intenção inicial é uma intenção que se justifica cada vez mais. Nós necessitamos, nós todos, não apenas a Europa, mas o mundo em geral, necessitamos de um Brasil democrático, de um Brasil forte, de um Brasil talentoso, de um Brasil capaz de ser um moderador da irracionalidade que graça por esse mundo inteiro. E, portanto, o Fórum de Integração Brasil-Europa tem aqui um papel, foi criado para auxiliar ao cumprimento desse papel e continuaremos a fazê-lo com todo o gosto, com a colaboração de muitos. Vemos muitas caras já familiares que participaram em realizações do Fórum e contamos com essas mesmas caras e com outras que aqui estão presentes para, no futuro, prosseguirmos o nosso trabalho. O Fórum de Integração Brasil-Europa e o Fórum de Lisboa estão irmanados nos mesmos objetivos. Aliás, quando olhamos ali para o lema deste Fórum, O Mundo em Transformação, lembramos-nos que as últimas realizações do Fórum, designadamente uma que ocorreu em Madrid há poucos meses, justamente teve este objetivo, o mundo em transformação. O que é que isso significa e como é que nós podemos ajudar a compreender essa transformação e a contribuir para que essa transformação seja uma transformação que vá no sentido correto. E, mais uma vez, aqui digo que o Brasil, com a sua dimensão, com o seu poder, tem um papel importantíssimo na gestão dessa transformação. Já ouvimos hoje aqui discursos sábios, não tenho muito mais palavras a aditar a esses discursos, designadamente de quem tem responsabilidade parlamentar, as iniciativas parlamentares que estão hoje em dia a fazer o seu curso dentro das duas câmaras do Congresso. É importante que o Brasil mostre o seu exemplo também aí, porque esse exemplo vai ser visto com atenção. E o FIB irá cumprir o seu modesto papel também de projetar tudo isso que nos vem do Brasil na Europa, procurando contribuir, e aqui termino, para que o mundo seja menos irracional do que está a ser hoje em dia. Muito obrigado. Para dar continuidade, eu convido o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Senhoras e senhores, muito bom dia. Inicio com a permissão do professor Eduardo Vera Cruz Pinto, trazendo um trecho eloquente de sua fala, por concordar com a fala que ele nos trouxe até aqui. Foi efusivamente aplaudido quando ele diz que defender a classe política é também defender a democracia, é verdade. Quando ele diz que defender a classe dos juízes também é defender a democracia, é outra grande verdade. Mas faltou na fala do professor, e aqui estou com sua permissão para completá-la, para dizer que defender a advocacia também é defender a democracia. Muito obrigado. Cumprimento todos os integrantes desta qualificadíssima mesa, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, fazendo referências carinhosas por conta de nossa amizade, ao deputado
Hugo Mota e Eduardo Gomes, senador Eduardo Gomes. Faço também necessárias referências aos ministros Alexandre de Moraes e também André Mendonça, ambos ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo a ambos e a todos os presentes que a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a minha presidência, é defensora intransigente do Supremo Tribunal Federal. Não só pela convicção própria que eu carrego, mas também porque assim quis o Constituinte e assim quis o legislador. Às vezes, ministro Alexandre, ministro Gilmar, ministro André, podemos encaminhar críticas num tom acima, mas todas são críticas frontais, respeitosas e necessárias para corrigir eventuais violações às nossas prerrogativas. E dou um outro testemunho à advocacia brasileira aqui presente, que, via de regra, o Supremo Tribunal Federal tem atendido os pleitos da advocacia brasileira. Portanto, um agradecimento que trago, honesto e sincero, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro André Mendonça, ao ministro Alexandre de Moraes, que façam chegar aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. A estes, uma salva de palmas. Cumprimento os ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes, iniciando pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Saldanha, ministro Benedito, ministro Noronha, ministro Mauro Campbell, ministro Humberto Martins. Os do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, querido amigo, da mesma forma, Jorge Oliveira e ministro Benjamin Zindler. Ao nosso embaixador do Brasil em Portugal, meu cordial e fraterno abraço, Antônio Carneiro, está aqui conosco. A advocacia brasileira e portuguesa eu cumprimento na pessoa da presidente da OAB do Rio de Janeiro, querida amiga Ana Tereza Basílio. A imprensa brasileira e portuguesa eu cumprimento na pessoa do querido amigo e grande jornalista Márcio Chaé. Cumprimento os integrantes do Conselho Nacional de Justiça presente, Rodrigo Badaró e também Renata Gil. Senhoras e senhores, trago com orgulho o abraço de mais de 1.400.000 advogados e advogadas. Eu tenho a honra de representar uma classe que permanece vigilante na defesa do direito, da justiça e das liberdades fundamentais em todos os momentos da vida nacional. A abertura deste 13º Fórum de Lisboa marca o início de um encontro comprometido com o fortalecimento do diálogo entre culturas jurídicas, experiências institucionais e compromissos comuns. Esse espaço privilegiado reúne o mundo luso-brasileiro para pensar soluções concretas diante dos desafios contemporâneos. Seremos chamados a refletir sobre as transformações do direito, da democracia e do pacto social. E é com esse espírito de construção coletiva que reitero o papel da advocacia como ela essencial entre a sociedade e o Estado, entre a legalidade e a justiça, entre o pluralismo e o bem comum. Esse papel se fortalece quando encontra nas instituições vozes comprometidas com esses mesmos princípios. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, senador Rodrigo Pacheco, tem a satisfação de prestar, nesta ocasião, um justo reconhecimento ao ministro Gilmar Mendes, cuja trajetória se confunde com a própria consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. Sua contribuição à cultura jurídica, sua defesa das garantias fundamentais e sua atuação firme em favor das prerrogativas da advocacia, com destaque para o sigilo profissional, inspiram gerações de juristas em nossos países. Parabéns, ministro Gilmar Mendes. Senhoras e senhores, é também com esse espírito que a OAB, senador Ciro Nogueira, lança um movimento nacional em favor da pacificação do país. Conclamamos todas as lideranças públicas
políticas, institucionais e sociais a participarem desse esforço. Os extremos não podem ditar o rumo do debate político. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. A pluralidade de ideias é própria da democracia e deve ser preservada como valor essencial da consciência e da convivência civilizada. O Brasil precisa desarmar os espíritos. Não é a divergência que enfraquece uma nação, mas a recusa em transformá-la em diálogo. O verdadeiro risco está em tratar o outro como ameaça, como se a simples existência de uma opinião distinta fosse um obstáculo a ser eliminado. Quando se escolhe antagonismos, onde deveria haver debate, perde-se a chance de construir soluções comuns. A paz se constrói com escuta, civilidade e também compromisso. Com aquilo que é maior do que qualquer interesse individual, deputado Hugo Mota, que é o futuro do Brasil. É tempo de buscar consensos em torno de pautas estruturantes, capazes de unir o Brasil em torno de objetivos permanentes: saúde pública de qualidade, educação gratuita e universal, segurança cidadã e combate firme às desigualdades sociais e regionais. Essas não são bandeiras de um ou outro grupo, são cláusulas pétreas do Pacto Constitucional que nos rege e nos reúne. Por isso, ao longo dos próximos meses, a OAB encabeçará esse movimento pela pacificação, um chamado à responsabilidade coletiva, um convite para que todas as lideranças assumam juntas o compromisso de colocar o país acima das disputas menores e de interesses particulares. Como disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não importa de onde venha uma ideia, mas para onde essa ideia pode nos levar. Com esse espírito, convido todas e todos a se somarem a esse movimento, um chamado ao diálogo, à escuta e à responsabilidade. Que este fórum seja o ponto de partida de um compromisso comum, reconstruir, com firmeza e coragem, os caminhos de entendimento que o Brasil tanto precisa. Viva o Fórum de Lisboa e vamos juntos, de mãos dadas, repacificar o país. Muito obrigado e um bom evento. Muito obrigada ao presidente Beto Simonetti. Agradecemos aos participantes da mesa de abertura do 13º Fórum de Lisboa e pedimos gentilmente para que os presentes no palco retornem aos seus lugares na plateia para que possamos dar continuidade à nossa programação. Uma salva de palmas.